noite, 7 de setembro, dia da independência. 185 anos depois do grito de Dom Pedro, brasileiros e portugueses são povos amigos. No outro lado do mundo, o país que nos descobriu, hoje nos seduz. No programa desta noite, vamos revelar um Portugal que os brasileiros nunca viram. Paraíso de águas transparentes que nem os portugueses conhecem bem. A beleza das pequenas aldeias do norte, os segredos dos doces que passam de geração a geração, a magia dos casamentos coletivos que encantam Lisboa, o espetáculo da vida submarina. E que surpresa! A cidade onde se fala uma língua que não é o português. Desafiando o mar, os portugueses se fizeram navegadores. Em Lisboa, às margens do rio Tejo, estão os marcos desses tempos heróicos. Cabral teria partido daqui para a descoberta do Brasil. E o monumento eterniza em pedra a audácia do infante Dom Henrique, príncipe dos mares, o navegador. Vivendo à beira do Atlântico, os portugueses fizeram do oceano seu aliado e seu grande desafio. Este é o Cabo da Roca, a 30 minutos de Lisboa e o ponto mais ocidental da Europa. Uma frase de Camões resume bem o sentimento deste povo de pescadores e navegantes. Diz o poeta: aqui, onde a terra se acaba e o mar começa. E é desse mesmo mar que partimos para descobrir um Portugal que os brasileiros não conhecem. Uma ilha que milhões de portugueses nunca viram. À primeira vista, ela já impressiona. De longe, a Berlenga parece um grande rochedo, envolto pela bruma do mar. Saindo do cais de Peniche são 10 quilômetros, mar adentro. A viagem de barco até lá leva só 40 minutos. Uma eternidade para quem não tem o hábito de navegar. Mas o resultado compensa. Penhascos de granito rosa cercados de águas transparentes e frias. Um deslumbramento de cores e tons. Desde 81, o arquipélago passou a ser oficialmente uma reserva natural, garantia de que será preservada assim como está. Até as visitas são limitadas. Não é permitida a presença de mais de 350 pessoas por dia na ilha. E de facto este espaço é frágil, é pequeno, é limitado e tem que haver, digamos, alguma contenção para que esse excesso de procura não destrua de facto o tesouro que as pessoas aqui vêm procurar. E que tesouro! Em cada passagem, uma surpresa. Parece que tem luz dentro d'água. Com quase 80 hectares de área total, a Berlenga tem seu perímetro de 4 quilômetros recortado em inúmeras reentrâncias. E a erosão causada pelo mar e pelos ventos continua a modificar essa paisagem, um pouquinho a cada dia, ao longo dos séculos. Esta rocha da Berlenga desagrega-se com mais facilidade, forma grutas, tem aqui, digamos, uma série de formações que são invulgares noutros granitos e que, inclusivamente, criam aspectos de grande beleza turística. Ao longo do tempo, cada gruta, cada pedra da ilha foi ganhando um nome. Essa aqui, por exemplo, é a cabeça do elefante. Dominando a enseada fica a fortaleza de São João Batista. Construída sobre as ruínas de um mosteiro, foi no passado um cenário de batalha contra os espanhóis. Desde 1847 está abandonada. Com cerca de 280 milhões de anos de idade, a Berlenga guarda histórias
de muitos povos que passaram por aqui: fenícios, romanos, vikings, piratas ingleses, mouros e finalmente os portugueses. No chão, quase nenhuma terra, assim não há árvores, e a flora rasteira é um conjunto único, adaptado às condições de aridez e ventos fortes carregados de sal. Mas o que chama mesmo a atenção são elas. Agora parece que as grandes donas mesmo da ilha são as gaivotas. Não tenho dúvida, não tenho dúvida. Tomaram conta. São as princesas da Berlenga. Sim. E são extremamente numerosas. Hoje já é uma praga. Hoje já é uma praga. E há alguns anos atrás era uma praga ainda maior. 45 mil gaivotas de patas amarelas já ocuparam a Berlenga. Hoje o número está reduzido a cerca de 20 mil e espera-se que baixe até 10 mil. Os pesquisadores que atuam na ilha fazem um trabalho constante de limpeza dos resíduos que servem de alimento às aves. Mais dramática é a tarefa de destruir os ovos nos ninhos, para evitar o nascimento de filhotes. As mães reagem furiosamente. Se isso não for feito, o que acontece? O número de gaivotas aumenta, a agressividade entre as próprias gaivotas, umas com as outras, aumenta, a um nível de população muito superior e com condições, digamos, ambientais muito mais degradadas. É isso que nós procuramos evitar. E assim, a velha ilha vem sendo preservada. Um esforço incansável para proteger esse patrimônio único e precioso, temperado com sol e sal. Uma vida inteira dedicada à conservação da natureza. Assim tem sido o trabalho deste coletor de amostras do único parque nacional do país. Estamos no Parque da Peneda Gerês, no alto noroeste de Portugal. Faz frio na serra e quando a chuva dá uma trégua, seu rebelo nos guia até os refúgios de uma das últimas manadas de cavalos garranos selvagens da região. Os animais vivem soltos pela serra e sua captura é proibida. O cavalo é um animal que se adapta bem ao tipo de solos e estas encostas escarpadas. É um animal que vai a quase todos os sítios e que abre caminhos na floresta. Mais de 70 mil hectares de florestas. Quedas d'água, nascentes. Aqui, guardados como relíquias, estão os últimos teixos, as árvores de onde os portugueses tiraram a madeira para construir as caravelas. É uma espécie muito resistente e que foi utilizada na altura dos descobrimentos para a construção das naus. Correu-se o risco deles desaparecerem aqui ou não? Nas outras áreas já desapareceram. Plantas raras e caras. O mesmo teixo que entrou para a história dos descobrimentos, agora foi descoberto pela medicina. Remédio poderoso no tratamento do câncer de mama. Uma substância que hoje já está a ser comercializada, que é o Taxol. Muito procurada também, por isso ameaçada de extinção, é a uva do monte, usada como chá para combater o diabetes. E esta outra, que regula o sistema digestivo. Chamam-lhe aqui a betônica bastarda. É uma espécie também muito procurada, que tem mais ou menos os mesmos efeitos da erva cidreira, utilizada, mas segundo as pessoas que a utilizam, ainda dizem que é mais agradável e que tem efeitos mais rápidos que a erva cidreira. Aqui, a cerca de 900 metros de altitude, é a fronteira norte de Portugal. Do lado de cá, a Serra do Gerês, por onde nós viemos. Do lado de lá, a Serra do Xurés, em terras da Galícia, Espanha. Juntos, os dois parques têm mais de 100 mil hectares. Seu Rebelo conhece cada palmo dessa área. Filho de um guarda florestal, ele tem o parque como lar. Desde que idade o senhor vive aqui no parque? Desde sempre.
Desde sempre? Sim. Nasceu aqui? Nasci dentro da área do parque. Quer dizer que o senhor conhece isso aí como a palma da mão. Mas devo ser a pessoa que melhor conhece isso. Hoje ele é o responsável por colher amostras de todo tipo para a análise dos pesquisadores. E grande parte da história dessas matas, seu Rebelo guarda na memória, como a da praga que atacou os carvalhos da floresta. O que aconteceu para aqueles carvalhos todos, que eles estão secos, mortos? Isto foi uma praga de borboletas aqui há uns anos, que era uma espécie que normalmente andava nos matos rasteiros e que subiu às árvores e que limpou a folhagem toda das árvores. Os carvalhos foram enfraquecendo e durante vários anos foram morrendo. Uma vida inteira dedicada a conhecer essa natureza tão rica. Um prazer que só agora outros portugueses começam a experimentar. Uma fronteira natural. Aqui o Rio Douro corre por um desfiladeiro separando Portugal e Espanha. Graças a um sistema de barragens, o rio parece um espelho d'água. E é por ele que desliza silencioso o navio Aula Ecológico, preparado especialmente para ser um observatório do Parque Natural do Douro Internacional. Muitas aves vêm se reproduzir nessa região. Por isso, ao longo de todo esse cânion, a gente pode ver diversos ninhos de espécies até bastante raras. O primeiro que encontramos é o ninho da águia real. Pressentindo nossa presença, ela sobrevoa a área, mas não se aproxima. Prefere ficar bem lá no alto. A proposta da viagem é atrair os pássaros para perto do barco. Para isso, são emitidos sons de aves captados em outras expedições. Os pássaros respondem ao longe, mas continuam ocultos nas montanhas. No alto do penhasco, o ninho da cegonha preta, praticamente suspenso nas rochas. Porque a cegonha preta não é tão sociável, faz sempre os seus ninhos muito longe do homem, porque não gosta muito da presença do homem e é muito solitária. Por isso mesmo é que não vemos com tanta frequência como gostaríamos. A azinheira é uma atração à parte. De tronco curto e tortuoso, a pequena árvore típica de Portugal está encravada na pedra há mais de 200 anos. Neste trecho estão os rochedos mais altos do percurso, quase 300 metros de altura. E é daqui, deste grandioso cenário, que serve de moldura à região de trás dos montes, que nós vamos partir para o lado mais urbano e tradicional deste país tão surpreendente. Mas existe emoção mais familiar para um brasileiro do que pisar pela primeira vez na capital portuguesa? Cruzar o Atlântico e chegar a Portugal. A primeira impressão é a de voltar a um lugar conhecido. É como reencontrar nosso passado. A terra-mãe nos recebe calorosa e bela. As ruas, o casario azulejado, as roupas nas janelas e a culinária, imbatível. Vale a pena vir a Torre só para comer esse pão com manteiga. A devoção também é um traço marcante. Santo Antônio! Viva Santo Antônio! Sinceros, espontâneos, os portugueses têm um jeito de ser muito à vontade e, às vezes, podem revelar até seu lado mais genioso. É estúpida a bater-me! Mas os tempos são de mudanças. Desde 86, quando passou a fazer parte do que é hoje a União Europeia, Portugal ganhou paisagens modernas, estradas ótimas e chegou renovado ao século XXI. Moderno, sim, mas sem nunca perder a identidade. Neste país de tradições seculares,
A corrida do desenvolvimento ameaça fazer desaparecer alguns costumes peculiares, únicos. Mas hoje são muitos os portugueses também interessados em preservá-los, mantendo vivos esses traços tão lusitanos. É festa de Santo Antônio, o mais querido dos lisboetas. Como no Brasil, o santo é considerado milagreiro infalível, principalmente nos assuntos do coração. E a senhora? Eu pedi um homem para casar, minha senhora. Ele é todo casamento. Diz uma coisa, a senhora já casou e perdeu ou a senhora nunca casou? Eu casei e foi-se embora. Foi-se embora. Agora a senhora quer um novo. Agora deixou-me ficar com um filho e agora o que é que eu faço? E como é que é esse namorado que a senhora quer? Eu queria um rapazinho quentinho, bom. Os casamentos de Santo Antônio. Tradição de quase 50 anos em Lisboa. Privilégio para poucos. Estes 11 casais foram escolhidos a dedo após uma disputa ferrenha. Além da bênção, ganham enxoval completo, casa montada, alianças e festa. A cerimônia é solene e a emoção é grande. Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Encerrada a cerimônia, as noivas foram cumprir um último ritual, homenagear e agradecer a Santo Antônio. O papel do santo na união dos casais é levado a sério. Em retribuição, ficam as flores ao pé da imagem. Feliz? Claro, muito feliz. Deu tudo certo? Sim, tudo certo. Era pedido para Santo Antônio? Era. A filha que me escreveu para casar. A sua filha que pediu? Ela que me escreveu. Felicidades. Tchau, tchau. Conventos, igrejas, castelos. Durante séculos, aldeias e cidades se organizaram em torno deles. E ali nasceram muitos costumes que marcam a cultura deste país. Pois foi nos conventos que surgiram os deliciosos doces de ovos. Fomos em busca desse passado. Primeira parada, Lourissal, convento das Irmãs Clarissas do Desagravo. Segundo historiadores, as freiras usavam as claras dos ovos para engomar os hábitos. Com as gemas, criaram as receitas que fazem a fama da culinária portuguesa. Aqui em Lourissal, as irmãs vendem biscoitinhos feitos por elas. Hoje, 17 irmãs vivem na clausura do convento. Elas não podem ter nenhum contato com as pessoas de fora. Para isso, foi inventada essa roda, que é o meio de contato com o mundo exterior que elas têm. E por aqui também é que são comprados os biscoitinhos que elas fazem. Mas a venda obedece a um ritual próprio. Para sempre seja louvado, Sua Mãe Santíssima. Deseja alguma coisa? Eu queria 2 pacotinhos de biscoito, por favor. Irmã Fátima nos recebeu na porta da clausura. Quem compra os biscoitos, quem procura os biscoitos, está perdoado pela gula ou não? Isso depende da intenção de cada um. Também saiu de um mosteiro, o Mosteiro dos Jerônimos, em Lisboa, o mais conhecido dos doces portugueses. Na fábrica de 1837, ele é produzido em escala monumental para atender a freguesia que lota a casa. Na cozinha, chamada pomposamente de Oficina do Segredo, mestres pasteleiros produzem sem descanso novas fornadas desse pastel de nata, sempre com a receita original. Aqui e só aqui, esses doces podem ser chamados de pastéis de Belém, os legítimos. Nas ruas de Aveiro, logo se nota que neste lugar há uma especialidade única: os ovos moles.
Os 40 produtores do doce se orgulham de ser os únicos credenciados a fazer essa iguaria. A receita dos ovos moles é muito simples. Ovos, açúcar e água, nada mais. O que faz a diferença é o modo de fazer e o tempo de cozimento. É isso que as cozinheiras de Aveiro guardam as 7 chaves e não revelam de jeito nenhum. E o segredo tem cerca de 500 anos. Hoje são fabricados na cidade 20 milhões de ovos por ano, sob um controle de qualidade rigoroso. Se houver alguma coisa errada, o que acontece com a casa produtora? Portanto, fica proibida de utilizar a marca de certificação Ovos Moles de Aveiro, indicação geográfica. Mas isso não é tudo. O doce vem dentro de forminhas também feitas à moda antiga. Uma mistura de farinha e água enche os moldes de motivos marinhos. Essas pranchas têm quase 200 anos e continuam na ativa. É um trabalho pesado, né? Com esse calor, É as pesado formas. e é tudo artesanal, é tudo manual, é um trabalho muito artesanal. A produção dos ovos moles dá emprego a quase 400 moradores de Aveiro, que seguem mantendo viva a tradição. Defender a receita tradicional dos ovos moles de Aveiro, tanto que é uma receita secular. Proteger os ovos moles contra falsificações e ao mesmo tempo defender toda a fileira produtiva. Não pode existir outros ovos moles de Lisboa, de Braga, de Coimbra. Tem que ser de Aveiro. Tem que ser ovos moles de Aveiro. Sintra, terra de castelos e bosques. Patrimônio mundial declarado pela Unesco. Aqui, com alguns quilos a mais, encerramos nosso circuito pelos doces portugueses. Sintra é a cidade das queijadinhas e dos travesseirinhos da periquita. Está lá, é numa ruazinha estreita e meio escondida, que a fábrica foi aberta em 1862 por Dona Constância Periquita. O negócio está na família até hoje. Aprendi com a minha sogra o que sei, aprendi com ela. E aí foi ficando? Fui ficando. Agora, quando a senhora começou, não tinha essas máquinas todas? Não, Não? Ainda era a massa estendida com o rolo de madeira. Na força do braço E a força e o forno de lenha. A fama da casa correu o mundo. Tem gente que vem de longe só para provar essas maravilhas calóricas. Os travesseirinhos são feitos de massa folhada e recheados com creme de ovos e amêndoas. Receita que, pelo jeito, não vai sair daqui. A senhora pensou já em abrir a fábrica em outro lugar, fazer outra loja? Não, eu gostava que fosse continuando aqui. O nosso freguês vem aqui que sabe que sai da fábrica para a loja. É divino. Jovem e bonita, a neta Vera viajou pelo mundo como comissária de bordo, mas decidiu ficar aqui e garantir que a fábrica vai continuar. Acho que foi uma coisa que foi despertando em mim, mas muito nova já sabia que queria vir para aqui. Fui para a Escola de Hotelaria de Estoril, tirei o curso de cozinha e pastelaria. E no futuro, qual será o destino desses doces? E quem vai suceder você aqui? Bem, isso agora não há uma 7ª geração por enquanto. Vamos esperar. Há de vir com o tempo. Isso você também vai ter que fazer. Uma cidade portuguesa, com certeza. Mas acredite, o povo de lá fala uma língua que não é o português. Veja a seguir. Miranda do Douro, uma terra portuguesa, com certeza. Orgulhosa de suas tradições. Mas aqui, alguma coisa soa diferente. O que foi a fazer? Foi escavar. A escavar quem? As couves. As berças. Sim. Sim. As couves, que são couves. Mas que língua é essa? Parece familiar, mas não é nem português, nem espanhol. É mirandês. É língua latina, como a nossa. Já foi considerada apenas um português mal falado e quase desapareceu. Mas resistiu bravamente e hoje é a 2ª língua oficial do país.
Carlos Ferreira é geógrafo, nasceu e cresceu aqui e sempre falou mirandês. E visto tratar-se de um património imaterial tão importante, Portugal faz também um esforço para que aqui o mirandês continue vivo, continue a ensinar-se nas escolas. Ao novilho e é tão grande, nunca vai mano cerrada. Pom, 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 pom. Vocês cantam muito bem. Eu não entendi nada, mas que é bonito, é bonito. Costa de olho, não quijo. Essa é a turma do primeiro ciclo, que já está afiada. Algumas palavras são nossas velhas conhecidas. Casa. Casa. Outras são meio estranhas. A festa. Festa. Flávio, senta-te. Fista. E outras ainda soam como espanhol. Cão, em português, não é? Cão. E em mirandês? Falado principalmente na zona rural, o mirandês aos poucos foi chegando na cidade e hoje batiza vilas e ruas. Hermanos, cantai em charro, em nossa língua cardemos. Ei, vai outro! Na única rádio da região, ele ganhou até 1 hora de programa especial. Em minha casa falava-se só mirandês e eu, portanto, as primeiras palavras que disse foram em mirandês. É a minha vontade, aliás, como penso que é a vontade de todos os jovens mirandeses, que esta língua não vá abaixo, que sobreviva. Tão típica quanto a língua, a posta mirandesa também é marca registrada da região. E a verdadeira receita é daqui da cidade. É. A verdadeira Fora receita daqui é daqui. não tem. Não. Quem é daqui se orgulha de saber fazer. É arte que começa na escolha da carne, depois no corte e no modo de assar. Velhos hábitos, segredos das cozinhas, toda aldeia tem os seus. E descobrir cada um pode ser delicioso. Em Torém, na Serra da Peneda Gerês, a atração é o forno comunitário, chamado de Forno do Povo, onde até pouco tempo as aldeãs assavam os pães. Dona Maria de Jesus continua fazendo pão em casa. A receita é de família e o forno de pedra é igualzinho aos antigos. Com quem a senhora aprendeu a fazer o pão? Com a minha mãe, que Deus tem. E ela aprendeu com a mãe dela? E ela aprendeu com a mãe dela, e assim foi de geração em geração. Eu já ensinei as minhas filhas. E elas fazem o pão tão bem quanto a senhora? Fazem igual. Depois de bem trabalhada, a massa vai descansar para crescer. Mas aí vem o segredo. Esses são os segredos do pão? E agora põe-se a massa aqui no cesto, faço-lhe uma cruz, São Momé de Talvede, São Vicente da Crescente, São João de Faça Pão, por graça a Deus da Virgem Maria, Pai Nosso, Ave Maria. Uma reza para o pão. Dona Maria diz que é indispensável. Cresça o pão no forno, os bens para o mundo todo, paz e saúde a seu dono, rezem pelas almas quem quiser e souber. E para terminar, mais um ritualzinho. Pão, está cozido. Para que essa batidinha? Para ver se o pão está cozido. Ou dizer, é fazer pão. Tá saindo fumacinha. E é? É bom, hein, Dona Maria? O trabalho no campo, as casas feitas de pedra, o cheiro de pão quente saindo do forno. Aqui no norte de Portugal, o tempo parece passar muito mais devagar. E a vida repete cenas de outros séculos. Estradas do Império Romano, pontes medievais, marcas da história registradas na paisagem. Como esses espigueiros, construções comuns em tempos passados, mas que ainda hoje são usados para secar e guardar milho, com a proteção divina, é claro. E as pessoas, à medida que vão precisando de milho, quer para moer, portanto, para depois fazerem o pão, quer para o dar como alimento aos animais, portanto, vão retirando o milho de lá ao longo do ano. Castro Laboreiro fica bem pertinho da fronteira com a Espanha. O dia amanheceu chovendo, por isso seu Alcides, Dona Isalina e a filha Leonor não saíram para trabalhar.
Seu Alcides está sempre cercado dos cães laboreiros, uma raça criada aqui na região. Em casa, Dona Isalina tece meias de lã. A senhora viveu a vida inteira aqui? Nasci, criei-me, é bom morrer. Está certo, depois para outro lado não vou. Leonora, a filha, trabalha num restaurante na cidade, onde ganha mais do que no campo. Está vestida com roupas de festa, que guardou desde o tempo da juventude. Ela não quer abandonar de todo os costumes que herdou dos pais e reconhece que a vida já foi bem mais difícil. O que mudou do tempo dela para o seu? No tempo deles eles eram tinham muita mais escravidão, porque não tinham com que trabalhar como nós temos agora, não tinham máquinas, eles faziam tudo à mão. Dona Isalina e Leonor tomam conta do fumeiro, o defumador. O presunto fica 3 meses na fumaça do lume e depois mais 9 pendurado arejando, até ficar no ponto certo para o consumo. Tudo do jeito tradicional. Os mais velhos vão ensinando sempre aos mais novos. Ela faz meia, eu faço meia, bordo, faço um bocado de tudo. Tudo fazemos tudo. Como fazer para que o presente não apague o passado? Tudo depende do cuidado e do empenho das novas gerações. Em Pitões das Júnias, esses jovens se esforçam para que a música dos gaiteiros, um velho costume celta, não desapareça. Mas eles também sabem que não há como parar o tempo. Neste momento, as vias, os caminhos, as estradas, os automóveis trouxeram o mundo novo à montanha. Portanto, tudo está a terminar. Algumas coisas ficarão, com certeza. Agora, o género de vida que se tinha há 50 anos, esse provavelmente não vai voltar. Veneza Portuguesa, a beleza dos canais onde circulam os coloridos barcos de Aveiro e a tradição das rendas de Bilro. Daqui a pouco. Uma habilidade rara. Mãos que torcem e retorcem fios, espetam alfinetes, mexem com os pedacinhos de madeira. É desse vai e vem que nascem as delicadas obras tecidas pelas rendilheiras. Provavelmente foi daqui que o Brasil herdou o trabalho das rendas de Bilro. Hoje pouca gente se dedica às rendas, mas a tradição ainda continua unindo gerações aqui em Peniche. A Tânia tem 7 anos e a dona Natilde, que tem 85. 85. Com quantos anos a senhora começou a fazer renda? Da idade mais ou menos daquela menina com uns 6 aninhos, 7. Ainda não andava na escola primária. Já eu tinha a fazer umas rendinhas pequeninas. A renda é a arte da espera. No passado, enquanto os maridos iam pescar, as mulheres esperavam tecendo. Aqui em Peniche, no litoral português, a tradição tem mais de 400 anos. As artesãs ganharam até homenagem na praça, mas a cidade, que já teve 1000 rendilheiras, hoje tem no máximo 300. Hoje mesmo é quase com amor só que as mulheres trabalham. Recebem algum dinheiro, mas é sobretudo por amor que se trabalha na renda. Porque é o melhor que há na Europa, são as nossas rendas. Temos a vaidade de dizer isso. E podem dizer, com podemos certeza. dizer, é verdade. O ofício passava de mãe para a filha. As meninas aprendiam em casa e depois na escola. Quanto maior o número de bilros, mais trabalhada é a renda. Quem faz melhor, as mulheres de Peniche ou as mulheres da praia brasileira? Fazem tanto lá como cá. Feitas de paciência e delicadeza, as rendas contam em pontos e fios um pouco da grande paixão portuguesa, o mar. Navegar é preciso, mas não é tudo. Há também a arte de fazer barcos. Em Aveiro, por exemplo, ainda são feitos os curiosos barcos moliceiros. Eram usados no passado para recolher uma espécie de alga chamada moliço. Hoje, perderam a utilidade. A apanha do moliço, o transporte das mercadorias, a recolha do sal nas marinhas que ficavam distantes do território. Todas essas atividades foram declinando e definhando ao longo dos tempos e hoje não são mais rentáveis. Nesses canais onde as águas dos rios e do mar se encontram,
chegaram a navegar mais de 1000 moliceiros. Agora, os 30 que restaram são usados para lazer e turismo. Durante muito tempo, a construção dos moliceiros foi uma herança familiar. É verdade que o senhor nasceu num barco desse? Nascer não nasci, mas feito foi. Foi feito num barco desse? Num barco deste. É? Papai e mamãe namoravam no barco? Namoravam e eram camaradas. Trabalhavam juntos. Mestre Raimundo tem 84 anos e há 35 vem trabalhar com a mesma bicicleta. Ele é o último remanescente de uma família de construtores. Hoje, pôs roupa de festa para nos receber. A seu lado, trabalha Mestre José, uma vida inteira dedicado aos moliceiros, sempre construindo, sempre navegando. Um moliceiro nunca é igual ao outro. Nos painéis, cores fortes e temas variados. O senhor fica triste com o desaparecimento quase dessa arte, dessa tradição? Sim, porque isto aqui o barco moliceiro é único no mundo. Os homens, o mar, seus barcos, suas vidas. Uma história de amor sempre renovada. Afinal, não seria essa mesma fascinação que vemos nessas carinhas? Crianças deslumbradas no oceanário de Lisboa. Olha um tubarão. Sabem que tubarão é este? É um tubarão zebra. As profundezas do mar, suas belezas, seus perigos. Está tudo aqui, nesse imenso panorama da vida marinha dos 4 oceanos. É o segundo maior oceanário do mundo. Lugar mágico para divertir, aprender e, quem sabe, sonhar com novas descobertas. Brasileiros descobrem uma nova vida em Portugal. E o Dia do Fado, nos bondes e nas ruas, o espetáculo da música portuguesa. Veja a seguir. Senhoras e senhores, a todos, muito boa tarde. Silêncio. Vai começar um passeio especial. Hoje, as pessoas podem circular de bonde pelas velhas ruas de Lisboa ao som da música mais tradicional do país. Das casas de fado para bem perto do povo. É uma forma de não deixar morrer esta paixão nacional e abrir espaço para novas vozes. Certamente esse não é o melhor lugar para se cantar e se ouvir um fado. Ainda assim, a emoção é autêntica, verdadeira, porque afinal, um fado é um fado. Ai, em teus olhos, que o nosso amor está cansado. Este é o jeito português de falar de amor. As cantoras vão de preto. A plateia deslumbrada. A emoção cresce e uma voz se transforma num coro. O fado é lindíssimo. Além dele falar ao coração, ele traz muita saudade. E eu nasci na Moraria. Então eu nasci no bairro mais castiço de Lisboa. Dona Maria Luizete mora na Bahia e só vem a Portugal a passeio. Tenho uma filha brasileira, tenho os meus netos, meus genros, minha nora, todo mundo é brasileiro. Mas que eu agora já nem sei se eu sou portuguesa ou se eu sou brasileira. Está com o coração dividido. Dividido. Dividido? E os brasileiros que fazem o caminho contrário? O que sentem? Encontramos muitos em nossa passagem por Portugal. Deise e Francisley, ele mineiro, ela pernambucana. Os dois fazem pós-doutorado e também dão aulas na Universidade de Aveiro. Já estão em Portugal há 7 anos. Não tem data para voltar. Bem, e a saudade do Brasil? É grande, é grande. Eu tenho saudade das pessoas, isso eu tenho saudade das pessoas. É feriado em Aveiro. O casal aproveita para passear. A tranquilidade que sentem hoje só veio depois de uma longa adaptação. E aprendemos a viver na cultura.
dos portugueses, nos habituamos à linguagem, aos gostos, a tudo que eles vivem e nós vivemos também com eles, então isso também ajudou muito na adaptação. Ou seja, não é bom, não é mal, é apenas diferente. Isso aí, ó. Superar as diferenças, tarefa difícil para quem é estrangeiro numa terra adotada. Nesta escola comunitária, num subúrbio de Lisboa, o brasileiro Antônio Terra dá aulas de teatro a um grupo de filhos de imigrantes, a maioria de Cabo Verde. Antônio saiu do Brasil pensando em passar algum tempo fora. Já está aqui há 7 anos, agora adaptado, mas o começo não foi muito fácil. Tem os portugueses que adoram os brasileiros e tem os portugueses que têm um certo bairrismo com os brasileiros, mas isso com o tempo passa ao lado e não percebe, né? Mas também Portugal é um país muito bonito, é um país bom de se viver. O carioca Tiago Justino veio para cá por amor a uma portuguesa. Ator conhecido em Lisboa, vive em Portugal há 14 anos. Agora, separado dela, ele aproveita o dia de Santo Antônio para fazer um pedido. E o que você anda pedindo para Santo Antônio? Eu agora estou sozinho, entendeu? Então, se calhar, pode ser uma possibilidade. E é uma namorada brasileira, uma namorada portuguesa, ou o que vier tá bom? Ah, não, o que vier tá bom. Tô tranquilo, percebe? Tiago hoje é brasileiro e português. Tem as duas cidadanias, mas o sentimento é mais complicado. Quando está aqui, tem saudades do Brasil. E quando vai ao Rio e está na praia, sente saudades de Portugal. A relação de Portugal sempre foi através do mar. E eu tive aquela sensação muito forte, sabe, nítida. Entende que Portugal é mesmo, sabe, o mar, essas fronteiras através do mar. E fiquei, sabe, muito contente de perceber também que gosto daqui, sabe? O mesmo mar que bate aqui, bate lá no Brasil. Exatamente, né? Exatamente. Foi Deus que deu voz ao vento, luz ao firmamento e deu azul às ondas do mar. Foi Deus que me pôs no peito um rosário de penas que vou desfiando e choro a cantar. Fez poeta o rouxinol, pôs no campo alecrim, deu flores à primavera.